Muito bem, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí da sequência de videoaulas aí sobre React Next.js. E o conteúdo desse vídeo vai ser sobre um conceito bem importante do React, principalmente, né? Esse não é nenhum conceito do Next, tá? É um conceito do React, que é o conceito disso aqui que eu tô ressaltando aqui, que é o conceito de hook. Mas vamos lá, e esse é um conceito, pessoal, que assim, eu tenho visto poucos materiais, que conseguem dar uma boa explicação do que é isso, assim, de uma maneira, assim, uma explicação que seja feita de uma maneira fácil, vamos dizer assim, tá? E eu vou tentar ajudar vocês a entender esse conceito, que ele é bem importante, ele é bem útil e ele é bem recente, dentro do React. Ele foi acrescentado, hã, em algumas versões anteriores aí do React. Aqui ele até está dizendo aqui, né, ele foi adicionado aqui na versão 16.8, né, do React. Muito bem, mas é muito importante e super útil. Vocês já devem daqui a pouco ter pensado aí, né, na cabeça de vocês, aí, o que significa a tradução de hook, né? Qual é que é a tradução que a gente pode dar para esse termo hook? Que vocês acham? Né, eu acho que, de repente, se ligando na tradução, a gente consegue entender um pouco o conceito, tá? Acho que isso vai ajudar vocês a entender o conceito disso aqui, hook. Pois é, acredito que alguns de vocês já tenha chegado aí na tradução para gancho, né? Imagina uma coisa assim que está enganchada, né? Em alguma coisa, um gancho, né? Que prendeu em alguma coisa. Eu não sei, assim, eu acho que esse termo hook, ele, em alguns momentos, assim, ele também, se eles chamassem de gatilho, sei lá, tô pensando aqui, gatilho, talvez poderia ser um bom termo, a gente entendendo, né, o que significa esse termo hook, gatilho. O que vocês entendem por um gatilho, né? Geralmente a gente usa gatilho numa questão emocional, né? Ah, eu vi uma pessoa e me deu um gatilho. Eu vi uma coisa que uma pessoa fez e daí eu fiquei triste, né? Porque aquilo me deu um gatilho, alguma coisa nesse sentido. Então, aquela ideia, né, de que uma coisa está enganchada na outra. Se acontece uma coisa ali, dá um gatilho e acontece outra coisa. Talvez eu acho que eu vou por aí mesmo para explicar o que é um hook e um gancho. Imagina uma coisa que está enganchada, né? Eh, Se aquilo no qual o gancho está enganchado sofrer alguma alteração, o gancho mexe. Eu não sei, eu estou tentando pensar aqui numa forma boa de explicar esse conceito do hook. Talvez agora eu vou dar uma vou falar de um outro jeito que talvez vá ajudar vocês. Pensem numa variável, tá? Uma variável, não é uma constante, uma variável que armazena um número, tá? Digamos assim, uma variável que armazena uma idade de uma pessoa. Pensa lá um código, JavaScript, let, idade, que está armazenando lá uma idade, tá? Sei lá, 25. Digamos que na nossa programação, na nossa página, a gente programou para que em uma determinada página do meu HTML, do meu front-end, o conteúdo daquela variável idade apareça na tela, apareça ali no HTML, né? Apareça para o usuário, né? Apareça no HTML, então aparece ali para o usuário. Então, eu tenho uma variável idade, digamos com o valor 25, e a gente quer programar para que o conteúdo dessa variável apareça na tela, visualize na tela, lá dentro de um parágrafo ou dentro de um H1, certo? Então tá, conteúdo da variável aparecendo na tela ali dentro de um H1, por exemplo. Digamos que por algum motivo, via programação, a gente alterou o conteúdo da variável idade. Sei lá, via programação, a variável idade que tinha o valor 25 foi para o valor 27. Como a gente, né, via programação, a gente alterou o conteúdo daquela variável idade,
a gente talvez gostaria que, consequentemente, se a variável idade foi alterada, que consequentemente aquela informação que havia sido jogada na tela também fosse atualizada, né? Fosse alterada, né? Por quê? Porque se eu criei uma variável idade e eu quero que o conteúdo da variável idade apareça na tela, lá dentro de um elemento H1, se eu alterar o conteúdo da variável idade, eu quero que automaticamente a tela mude. Naquele lugar onde a idade estava mostrando a tela, mude também. Só que a gente quer que isso aconteça automaticamente, certo? Alterou a variável, alterou o que aparece na tela. E isso tem a ver um pouco com que, um pouco não, totalmente com que as documentações sobre Hook falam sobre gerência do estado da página. Então, por exemplo, uh, mudou o conteúdo da variável é porque mudou o estado da página. Então, o que aparece na tela referente àquela variável também tem que alterar. Se eu estou jogando a idade do usuário lá no HTML, se a variável idade alterar, muda o que aparece lá no HTML. E é a partir daí que a gente já pode pensar um pouco no hook, né, que é um gancho. Alterou a variável, alterou o que aparece na tela. Bom, nesse caso aqui eu estou falando mais especificamente do hook chamado state, tá? O hook state, que é o gancho do estado. Mas sempre tenha em mente, gancho é uma coisa assim que está atrelada na outra. É como se fosse a ideia do gatilho também. Aconteceu uma coisa, acontece outra coisa. Um gancho, alguma coisa está enganchada na outra. E essa coisa que eu estava comentando com vocês ali, esse cenário de que trocou o conteúdo da variável, trocou o conteúdo que aparece na tela, isso a gente está falando sobre o hook state, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu estou separando esse vídeo sobre o hook state em 2 vídeos. Essa aqui é a parte 1. Depois a gente vai trazer um exemplo mais complexo na parte 2. Mais complexo não, né? Vamos dizer assim, mais elaborado, vamos dizer assim, né? Então, vamos ver aquilo que eu comentei com vocês de trocou o conteúdo da variável, troca o conteúdo que aparece na tela. Vamos tentar fazer isso usando um hook state. Vamos fazer. Então vai ser o primeiro exemplo que vocês vão ter. E eu vou usar um exemplo bem clássico para isso. Só lembrando que eu ainda estou aqui, desde o vídeo anterior, aqui com a minha aplicação rodando, né? Eu fiz o NPM Run Dev já num vídeo anterior aí. Então está rodando aí na minha aplicação. Eu vou continuar lá daquele projeto que nós estávamos desenvolvendo na última videoaula. Eu só vou me organizar um pouquinho aqui, né? Eu vou fechar aqui algumas, né? O único arquivo aqui que estava aberto. Bom, aqui já está tudo minimizado aqui, ok? Está tudo bem organizado aqui. Vamos fazer, vamos lá, vamos com calma então. Eu vou abrir aqui a nossa página inicial, que ela já está um pouco poluída, né? Eu acho que eu vou fazer uma outra aqui. Eu vou criar uma página aqui de, sei lá, de cliente. Eu vou dar qualquer nome aqui, não tem problema que o nome do arquivo aqui tanto importa. Então, cliente.js, tá? Estou criando uma outra página. Então, vamos lá, né? Export default, vamos chamar essa function cliente. Vamos lá, fazer o clássico return aqui. Pronto, já tem então a página criada, né? Só vamos fazer aqui, rapidinho aqui, fazer uma div aqui, né? Com um H1 aqui chamando cliente, beleza? Só para a gente ter alguma coisa aparecendo na tela. Bom, como eu criei o arquivo cliente.js dentro da pasta pages, vocês então já sabem que quando a gente consegue agora rotear, né? A página aqui para barra cliente, né? Aí, ó. É o nosso endereço aqui, barra cliente. Beleza? Ok. Então, o que, que eu vou querer fazer aqui? Digamos, pessoal, que eu quero fazer aqui um H2, aonde eu vou jogar nesse H2 a idade do cliente, tá?
Mas veja só, eu vou fora aqui desse return, mas ainda dentro da função cliente, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de idade e vou colocar aqui o valor 25, certo? Olha eu botando ponto e vírgula aqui, acostumado ainda com Java lá. Muito bem. Certo, deixa eu dar uma organizadinha aqui. Então veja, eu criei uma variável idade, com o valor 25, e eu gostaria que o conteúdo dessa variável aparecesse aqui dentro desse H2. Primeiro eu vou colocar um textinho aqui, a idade, dois pontos, pronto, aqui ó. Depois desses dois pontos, bem aqui onde está meu cursor piscando, eu quero que essa variável idade, o conteúdo da variável idade, seja renderizado nesse lugarzinho aqui. Como é que a gente faz? A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Lá na primeira leva de vídeos do React Next.js. Então, eu só vou colocar aqui, ó, idade, né? Quando eu abro essa chave e coloco o nome aqui de uma variável, né? Óbvio, a variável idade vai ser reconhecida aqui dentro, porque a variável idade foi criada antes aqui, né? E dentro do escopo da minha função, né? Essa variável idade, então, como ela foi criada aqui dentro, ela existe dentro do escopo da função, a partir, obviamente, aqui da linha 4, né? Então, ele realmente vai reconhecer essa variável idade aqui, né? Então, olha só, o conteúdo da variável idade ele vai para a tela, tá? Quer ver, ó? Vamos lá, aqui, ó, 25. Belezinha? Muito bem. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um botão. Vou colocar aqui um botão. Eu vou botar nesse botão assim, ó, aumentar idade. Então é um botãozinho, ó, que... Opa, tá, aqui, ó. Ó, aquela questão aqui do React Next.js, né? A gente não pode, ele é muito rígido, né? A gente tem que fechar tudo aqui. Então vocês estão vendo aqui, ó, pronto, agora foi, né? Botei um botão aqui. Então a ideia, pessoal, é que quando eu apertar, eu ficar apertando o botão aumentar idade, sabe o que vai acontecer? Eu quero que sempre que eu apertar o botão aumentar idade, eu vou querer sempre aumentar a variável idade em 1, que seria, né, o idade mais, entenderam? Então sempre que eu apertar esse botão aumentar idade, vejam só, eu vou querer aumentar o conteúdo da variável idade, tá? Muito bem, para isso então eu vou fazer aqui uma função, tá? Essa função aqui eu vou linkar aqui no evento onClick do botão, já fizemos isso numa aula anterior, né, pessoal? Vou criar uma constante aqui que eu vou chamar handle click, tá? Vou criar aqui uma arrow function anônima. Anônima não, essa aqui ela não é uma arrow function anônima, porque o nome da função vai ser handle click, né? Beleza, é uma arrow function, né? Uma arrow function normal, sem parâmetro aqui, ó, olha só o que eu vou fazer aqui. A inteligência artificial aqui já sacou o que eu quero fazer. Eu quero fazer isso aqui, mas eu vou ser mais esperto que ele, que eu vou fazer aqui a idade mais aqui. Vocês sacaram que a função handleClick faz o quê? Sempre que a função handleClick foi chamada, vai executar idade mais, né? E claro, a função handleClick vai reconhecer essa variável, mesmo que a variável idade não foi criada dentro da função, ele vai reconhecer porque idade foi criada antes aqui, ó, e ainda dentro do escopo dessa função aqui mais externa, né? Então, assim, essa variável aqui vai ser reconhecida aqui dentro. Beleza, então sempre que essa função handleClick for executada, a variável idade vai incrementar em 1. Perfeito? Muito bem. Mas quando que essa função handleClick vai ser executada? Aqui no onClick do botão. Que eu vou colocar aqui, ó, handleClick. Belezinha? Então, isso aqui não tem novidade, né? Isso aqui que eu estou fazendo aqui, a gente já viu numa aula anterior ali sobre eventos, tá? Então, sempre que eu apertar no botão, ele vai executar a função handleClick. E o que vai fazer a função handleClick? Vai sempre ficar fazendo idade mais. Então, a idade que inicialmente é 25, ela vai ficar aumentando. Perfeito? Muito bem. E sabe o que eu vou fazer ainda? Eu vou também, só para a gente ver se isso está realmente acontecendo, eu vou fazer um console.log idade, só para ver
se a variável idade está realmente aumentando, tá? Só para a gente fazer essa conferência, depois eu vou retirar esse console.log aqui. Beleza? Vamos lá então? Olha só. Eu vou apertar 2 vezes a variável aumentar idade. Cliquei, cliquei. Tá, será que realmente aumentou a variável? Ele teria que ficar em 27, né? Porque eu apertei 2 vezes. Vamos botão direito aqui, vamos inspecionar. Vamos lá no nosso console. E aqui ficou realmente, ó, primeiro console.log deu 26 e na segunda vez que eu cliquei deu 27. Perfeito. Então, esse console.log aqui permitiu nos certificar de que sempre que eu aperto no botão, ele realmente aumenta o conteúdo da variável. Mas vocês estão percebendo uma coisa que talvez não esteja acontecendo, mas que a gente gostaria que acontecesse? Ele está aumentando o conteúdo da variável. Olha só, eu estou apertando aqui, ó, não paro de apertar agora. Eu acho que vocês já se perguntaram o seguinte, cara, se eu estou aumentando a variável idade, eu gostaria que automaticamente isso que está aparecendo na tela, ou seja, o estado da minha página, se altere. Por quê? Porque se esse 25 é um valor referente ao conteúdo da variável idade, ou seja, é como se eu quero fazer um hook, vocês estão entendendo? Um hook, eu estou fazendo um gancho. Isso que aparece na tela, essa idade, está enganchada com a variável idade. Ou seja, se eu mudar a variável idade, eu tenho que mudar o que aparece aqui. Só que isso teria que acontecer automaticamente. Aumentei a variável, trocou o que aparece aqui. Entendeu? É isso que a gente quer fazer. Mas ele não está fazendo, porque a gente não programou para fazer isso, né? Quando mudar a variável idade, ele altera o que aparece na tela aqui. E pessoal, tem como fazer isso via JavaScript? Trocou a variável idade, altera o conteúdo ali que aparece na tela automaticamente, como se tivesse enganchado essa partezinha aqui do front-end com a variável? Tem. Só que antigamente, sem o conceito de hook, tu tinha que fazer um monte de código para isso, tá? Tu tinha que ficar acrescentando, eu ia ter que acrescentar aqui dentro dessa função handleClick códigos que, ao invés de dar um console.log, que vem aqui e troca o conteúdo aqui. Mas a gente quer que ele faça isso automático, porque nós estamos utilizando o React, que quer facilitar a nossa vida também. Atenção, esse conceito de hook não é do Next.js, tá? É um conceito do React, tá? É um conceito que vocês podem utilizar sem usar o framework Next ou usando o framework Next, tá? Então, ele é um conceito do React. Beleza. E tem como fazer isso. Tem como fazer o hook, um gancho. Quando eu mudar a variável idade, ele muda o que aparece aqui. Certo, pessoal? Isso é muito importante, então. Como é que a gente vai fazer isso daí? Utilizando o conceito de hook. Vamos lá. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que importar o hook que a gente vai usar. O hook que a gente vai usar vai ser esse aqui, ó, o hook state, tá? Que a gente chama, na verdade, de use state. Então vai ser assim, ó. A gente vai importar, tem que ser aqui em chaves, tá? Esse aqui é aquele import um pouco diferente, né? Que a gente fez até numa aula de JavaScript aqui, eu vou importar aqui com essas chaves aqui, tá? Então, eu vou fazer um import useState from React. Veja que o useState eu estou importando da biblioteca React, por isso que aqui eu faço um from React. Então, import, abre chaves, useState from React. O useState, pessoal, que a gente está importando, ele é uma função, tá? E quer ver o que eu vou fazer aqui agora? Tá vendo que eu tinha feito inicialmente a idade começar com o valor 25? Eu vou alterar um pouquinho aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Use state, abre parênteses, 25. Um pouquinho diferente do que estava. Ele estava assim, e agora ele vai ficar assim, ó. Use state 25.
Muito bem. O que que acontece, pessoal? O useState é uma função que a gente importou do React, tá? E a gente está passando como parâmetro aqui o valor inicial da nossa variável, tá? O useState, pessoal, vamos inclusive ver o que que useState retorna. Deixa eu até fazer aqui um console.log. Vamos jogar lá no console o que que essa função retorna. Para a gente ver, porque eu estou chamando uma função, tá? O que que ela retorna? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Ah, tá, mas daí como eu não tenho mais a variável idade aqui, ele não funciona mais aqui. Eu vou tirar rapidamente aqui essa parte aqui embaixo aqui para ele não dar o erro ali. Beleza. Vamos ver o que que o useState está retornando, porque eu mandei ele jogar no console o retorno de useState, certo? Vamos lá então, inspecionar. Vamos ali no console. Aqui, ó, esse aqui é o retorno, tá? Se vocês olharem aqui atentamente, o useState, ele retorna duas coisas. Ele retorna duas coisas aqui. Quando eu chamo o useState, ele retorna duas coisas. Ele retorna o próprio valor 25, que eu passei como parâmetro, o próprio valor 25, e ele retorna também uma função, tá? Ele retorna uma função. Ele retorna um valor, o próprio valor 25 que eu passei como parâmetro, e ele retorna uma função. Então, se ele retorna dois valores, se quando eu chamo o useState ele retorna dois valores, deixa eu dar agora um Ctrl Z aqui. Ó, eu estava assim, né? Eu tinha chamado a função useState aqui e o retorno de useState eu estava salvando aqui na variabilidade. Mas vocês lembram que useState retorna dois valores? Então, na hora de salvar aqui, eu posso fazer uma desestruturação, que é aquele conceito que a gente já viu numa aula anterior. Ó, quando eu chamo o useState, ele não retorna só um valor, ele retorna duas coisas. Ele retorna o próprio valor 25 e ele retorna uma função. Então, o valor 25 ele vai retornar para a variável idade e para cá ele vai retornar uma função. Então, ele está retornando uma função para cá que eu estou chamando de setIdade. Sabe por quê? Porque essa função que o useState retorna é a função que a gente vai utilizar para alterar, a partir de agora, o estado da variável idade. Sim, pessoal, isso vai parecer um pouco confuso. A gente vai trabalhando aos poucos com isso. Tá normal que seja confuso essa partezinha ali. A gente vou fazer até um segundo vídeo para reforçar isso, mas não se sintam ruins se vocês não estão conseguindo pegar toda a minha linha de raciocínio. Importante saber o seguinte, quando eu chamo essa função useState, que recebeu o valor 25, que era aquela minha idade inicial, useState vai retornar duas coisas. O próprio valor 25, e ele vai retornar para cá, porque isso aqui é uma desestruturação, tá? Ele vai retornar o 25 para cá, e o segundo valor que o useState retorna, ele retorna para cá. Porque isso é uma coisa legal, né? A função está retornando dois valores. O primeiro valor para cá e o segundo valor para cá. Então, o valor 25 ele vai salvar aqui e uma função vai ser salva nesta variável aqui. E essa função vai ser uma função de set, de ajuste. Essa função a gente vai usar, essa função setIdade que retornou daqui, a gente sempre vai usar ela quando a gente quiser alterar a variável idade. A gente vai utilizar a variável idade. Isso aqui a gente vai utilizar apenas para ler o conteúdo da variável e o setIdade a gente vai usar para setar o conteúdo. É como se, eu não sei se vocês viram lá em Java, eu não sei quem é que foi o professor de vocês de Java, vocês devem ter trabalhado talvez os métodos gets e sets. Sim, é mais ou menos a mesma ideia. A variável idade vai servir como se fosse um get, porque a gente consegue ler o conteúdo da variável, e o setIdade é o
set, é uma função, é para alterar. Então, com a variável idade, a gente lê o conteúdo da variável e com set idade, a gente vai, a partir de agora, alterar o conteúdo da variável. Então, beleza. Então, de certa forma, a gente já inicializou a variável com o valor 25, né? Porque quando a gente chamou o useState com o valor 25 aqui, lembra que o useState retornou o valor 25 para cá e uma função para cá, que vai ser a função que a gente vai utilizar para alterar o conteúdo de idade. Daí aqui dentro, pessoal, a gente vai fazer diferente, ó. Ao invés de ser idade mais mais, vocês lembram que essa função ela altera a variável idade, né? Ela acrescenta 1 à variável idade. Então, como aqui a gente está fazendo agora uma alteração da variável idade, como a gente está usando o hook useState, lembra que eu falei, a partir de agora, como é que a gente altera a variável idade? Com setIdade, tá? Vai ter que ser assim. Então a gente vai fazer, em vez de ser idade mais mais, a gente vai fazer set idade e dentro do parênteses a gente coloca o novo valor da variável idade. E o novo valor da variável idade vai ser idade mais 1, né? Ou seja, a gente vai setar o novo valor da variável idade. Como? Qual vai ser o novo valor? O atual valor mais 1, tá? O atual valor mais 1. Tá? Daí a gente não vai conseguir mais utilizar o idade mais mais, porque a gente não vai mais alterar a variável idade desse jeito tradicional. A gente só altera agora a variável idade usando o set, tá? Porque é um hook, tá? Muito bem. Então, pessoal, a partir de agora, a gente não precisa fazer mais nada. Absolutamente mais nada. Vocês viram que eu fiz alguma alteraçãozinha aqui e uma alteraçãozinha aqui. A partir de agora, como a variável idade está sendo manipulada por um gancho, por um hook, sempre que eu alterar a variável idade, e eu faço isso aqui chamando setIdade aqui, né? Ou seja, quando eu apertar o método, o evento onClick vai chamar o handleClick. E o que vai fazer o handleClick? Vai setar a variável idade para idade mais 1. Né? Sempre que eu apertar o botão, o evento onClick vai chamar a função handleClick e a função handleClick vai chamar a função setIdade, que vai alterar a idade para o atual valor de idade mais 1. Então, pessoal, só com essa alteração aqui já garante que sempre que eu alterar o conteúdo da variável idade, automaticamente essa partezinha vai ser alterada. Porque agora o estado da página está atrelado à variável idade, por causa do hook, do gancho. É um gancho envolvendo o estado de renderização da página. Renderização da página é tudo aquilo que a gente enxerga na página. Então a gente linkou o estado da página com a variável idade, porque a gente está utilizando a variável idade aqui na renderização da página. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, como agora a variável idade está sendo controlada por um gancho, por um hook, alterou a variável idade, alterou aqui, tá? Então, vocês vão ver agora que eu vou salvar e a gente vai atualizar aqui. Sempre que eu apertar agora aqui no aumentar idade, ele automaticamente aumenta a renderização da página. Ele altera a renderização da página. Porque essa partezinha aqui da página usa a variável idade. E a variável idade está vinculada a um hook, né? Então, sempre que eu alterar aquela variável idade, ele automaticamente altera aqui. Então, vocês viram, né? Eu tentei fazer uma linha de raciocínio, né? Sem usar o hook e depois quando a gente usou o hook, tá? Então, a gente atrelou essas coisas aí, né? Nós atrelamos a variável idade a sua renderização aqui. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu vou fazer aqui um H2 e no H2 eu vou colocar o nome da pessoa. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Aí, o nome da pessoa eu vou atrelar a uma variável nome. Só que essa variável nome também vai ter um gancho. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Se isso que aparece na tela
precisa alterar quando mudar o estado de uma variável, a gente vai fazer um hook daí. Então, sabe o que eu vou fazer? Deixa eu só explicar melhor o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um outro botão. Um outro botão. Fazendo junto aí comigo, né? Vai ser assim, ó, trocar nome do cliente. Então, o que vai acontecer? Eu vou querer fazer um negócio assim, ó, quando eu clicar... Deixa eu até... é que aqui eu estou usando uma variável nome que eu ainda não criei lá em cima. Eu só vou tirar aqui por enquanto, aqui, ó. Quando eu apertar o botão trocar nome do cliente, eu quero que abra um promptzinho na tela para eu digitar o nome. E daí, à medida que eu digitar o nome, ele vai alterar o nome que aparece na tela aqui. Eu vou utilizar um comando... Da mesma maneira que tem o alert do JavaScript, o alert ele joga uma mensagem na tela, né? Existe um comando do JavaScript que é o prompt, que ele abre uma caixinha para tu digitar algo. E daí eu vou digitar o nome e daí ele automaticamente ele vai alterar daí a variável nome, que eu vou criar essa variável nome ainda, usando o hook. E daí ele vai automaticamente alterar esse nome na interface gráfica. Então, olha só, agora sim, tá? Eu vou atrelar aqui a interface gráfica a uma variável nome. Só que essa variável nome vai estar atrelada a um hook. Vamos criar ela então? Let. Inteligência artificial ali já sabe o que eu quero fazer. Ó. Set nome igual a use state. E qual é que vai ser o nome inicial da variável ali? Vamos chamar de Armando uma. Pode ser? Vocês riram, né? Que eu tô sabendo. Muito bem. Então, aqui, ó. Então, a mesma maneira como eu fiz antes, ó. Então, esse aqui vai ser o valor inicial. Então, lembra, o useState ele vai retornar dois valores. Ele vai retornar o próprio valor armando uma para cá e uma funçãozinha ele vai retornar para cá, que é a função que eu vou usar para alterar o conteúdo da variável nome, porque eu não altero mais a variável nome assim, ó. Não, porque essa variável está atrelada a um hook, tá? Tanto nome quanto idade. As duas estão atreladas aqui a um hook. Então, eu não vou mais fazer idade igual a 7, nome. Não, a partir de agora eu só altero idade e nome usando o set idade ou set nome, tá? Porque é assim que funciona o hook, tá? Então, olha só. Então agora isso aqui já vai funcionar, né? O que vai acontecer? Bom, ele vai já aparecer o Armando uma aqui na tela, ó, Armando uma. Só que o que eu tenho que fazer aqui, ó? Agora eu tenho que programar para que quando eu apertar no botão aqui, trocar o nome do cliente, eu vou fazer então aqui clique. Então, eu vou ter que até alterar o nome aqui, vai ser handle clique nome. Aí essa função que ele vai executar quando eu clicar no botão, eu vou ter que criar aqui em cima, certo? Const handle clique nome. Vou criar aqui uma arrow function. Eu acho tão legal falar arrow function, vocês não acham legal? Eu acho muito legal. Muito bem. Então, pessoal, olha só, arrow function. Muito bem. Então, quando ele clicar aqui nesse botão, ele vai executar essa função aqui em cima. E o que vai acontecer nessa função? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar assim... vou criar uma variável aqui, nome input. Aí eu vou chamar de input mesmo. E daí, olha só esse comando do JavaScript aqui, ó. Pessoal, esse comando aqui é parecido, eu acho que vocês utilizavam lá no Java o scanner. Não era o scanner que vocês usavam para fazer a leitura do teclado do usuário? Pois é, o prompt é como se fosse o scanner no JavaScript, né? Então, digite o nome do cliente. Daí o nome do cliente vai ser o que vai abrir uma caixinha. Isso aqui vai abrir uma caixinha. E aquilo que o usuário digitou na caixinha
vai salvar na variável input. A variável input eu dei esse nome, poderia ser o nome da minha avó aqui, né? Ou do meu sobrinho, enfim. E daí agora eu vou pegar esse valor que a gente salvou aqui, vai ser um novo nome, certo? Só que lembra como é que a partir de agora a gente modifica a variável nome? Não é fazendo isso aqui, ó. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, o conteúdo da variável input, que foi o que o usuário digitou, eu vou salvar na variável nome. Não, lembra que nome é uma variável que está sendo controlada por um hook? Então eu tenho que usar lá o set nome, e aqui eu vou passar o input para ele. É o set nome que a gente definiu lá em cima. Beleza. Então, quando a pessoa apertar, quando o usuário apertar nesse botão aqui, no evento onClick, ele vai chamar a função onClickNome. Vai executar essa função aqui. Daí o que vai acontecer? Ele vai abrir um promptzinho na tela para o usuário digitar o nome que o usuário digitou salva na variável input, e daí a gente vai mandar o conteúdo da variável input lá para dentro da função setNome. Daí ele vai pegar esse nome e vai alterar na variável nome. E automaticamente, como a gente está usando um hook, esse nome que aparece na tela vai ser automaticamente atualizado. Porque a gente fez um gancho do estado de renderização da página com a variável nome. Tá? Então, salva aqui e vocês vão ver que a partir de agora, quando eu clicar aqui, ó, trocar o nome do cliente, eu vou digitar aqui o nome aqui, como é que vai ser aqui? Vai ser o Rolando Caio da Rocha. Vocês riram, né? Que eu sei. Muito bem, vou dar aqui Rolando Caio da Rocha, dá um OK aqui. Olha só que legal. Ele alterou automaticamente o estado da minha página. Vou colocar um outro nome aqui, então. Vamos ser aqui o Alan Brado. Beleza, dá um OK aqui, trocou. Vou colocar aqui então Thiago Kautzmann. Foi lá, show de bola. Vanessa, e trocou lá. E aqui eu posso aumentar a idade, ó. Olha só que legal, né? Então, pessoal, eu acho que essa pode ser a explicação, a melhor explicação que eu consigo dar para vocês do que é um hook, né? Que é essa questão do gancho, né? De tu fazer um gancho do estado de renderização da página com o estado de variáveis, né? No caso aqui, idade e nome. Só que daí a gente tem essa... Como essas duas variáveis são utilizadas na renderização da página, elas a gente vai criar usando o useState. Mas, pessoal, se tiver alguma outra variável que vocês precisariam criar aqui para qualquer outra finalidade e essa outra variável não tivesse uma interferência no estado de renderização da página, por exemplo, eu estou criando uma variável teste. Se o conteúdo da variável teste não vai ser utilizado para renderizar a página, ó, daí vocês não precisam criar a variável teste usando hooks, tá? Certo? Só vamos utilizar os hooks quando as variáveis estiverem enganchadas na renderização da página. Pessoal, esse vídeo ficou realmente mais longo, né? Mas eu acho importante, às vezes, a gente demorar um pouquinho mais de tempo para explicar um conceito, trocar ideias, né? E trabalhar um pouquinho mais o conceito. Então, esse foi o meu primeiro exemplo sobre hooks. No próximo vídeo, eu vou dar mais um exemplo de hooks. E daí eu acho que vai ficar mais claro para vocês ainda a importância desse conceito hook do React, certo? Obrigado pela atenção de todos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço aí e até mais.